Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo 96. Salmo 96. Estaremos fazendo uma reflexão nessa passagem e eu tenho certeza que ela vai edificar, fortalecer, reavivar a sua fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pois a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Amém. Ela é o pão que alimenta o nosso espírito, né? Quem já achou o Salmo 96, diga amém. Amém. Eu vou fazer a leitura na versão aqui da minha Bíblia, acompanhe como estiver na sua. O título da minha Bíblia está Tributo à Glória e à Majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte. Ruja o mar, e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Aleluia. Deus abençoe a palavra lida em cada coração. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. E nós estamos aqui para fazer conforme está relatado aqui no Salmo 96. Estamos tributando ao Senhor a glória devida ao seu nome. Estamos aqui para acreditar a Ele. Glória e força pertencem a Ele. Nós estamos aqui para, de coração aberto, exultar na sua presença, na beleza da sua santidade. Irmãos, o salmista aqui expressa a grandeza, a glória, a majestade do nosso Deus Criador. E nós precisamos, como igreja do Senhor, de saber quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Esse Salmo 96, ele é um hino de louvor ao Senhor. Para quem não sabe, tanto o Salmo 96, como o Salmo 105 e o Salmo 106 também, eles estão lá no cântico de Davi, quando Davi
trouxe a arca de Deus da casa de Obed-Edom, ele trouxe a arca para Jerusalém. E diz a Bíblia lá, em 1 Crônicas 15, 29, se não me engano o versículo 29, fala que Davi veio dançando, celebrando, se alegrando, né, porque a arca estava sendo trazida para Jerusalém, e Mical, filha de Saul, né, com quem Davi estava casado, ela olhou pela janela, viu Davi dançando e desprezou ele no seu coração. Mas Davi, depois, numa outra passagem, ele fala que ele estava celebrando ao Senhor, se alegrando na presença de Deus, com muita alegria, com muito júbilo, porque era algo marcante, algo para ser celebrado. A arca, que na época representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então, 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 23 até o versículo 33, é esse Salmo 96. Se você olhar lá, Davi, naquele mesmo dia, diz a palavra do Senhor, em 1 Crônicas 16, versículo 1, relata que naquele mesmo dia, Davi nomeou Asaf e os seus filhos para entoarem hinos de louvor ao Senhor. E ele celebrou a Deus com esses cânticos. Então está lá o Salmo 96, está lá o Salmo 105 e está lá o Salmo 106 também, que foram a letra. Então a gente pode dizer que o Salmo 96, o Salmo 105, o Salmo 106 é um hinário. Foram hinos de louvor e de exaltação ao Senhor pela vitória que Davi estava comemorando. Então, quando o salmista diz aqui, tributo à glória e à majestade de Deus, como a igreja dos nossos dias precisa, amados, estar com esse coração voltado para essa verdadeira adoração, tributar ao Senhor, tributar a Ele a glória devida ao seu nome, honrá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. Se você abrir o Salmo 8, vamos dar uma olhadinha lá no Salmo número 8, rapidinho. Olha como diz aqui o versículo 1 e o versículo 9 do Salmo 8. Olha o que diz aqui, Salmo 8, versículo 1, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Olha a grandeza de Deus, né? Deus expôs nos céus a sua majestade. Quando você ouve na Bíblia falar no plural, céus, quando ele fala assim, nos céus, Deus expôs a sua majestade, essa palavra céus quer dizer o universo. O universo, a imensidão desse universo. E nós sabemos que esse universo inteiro não pode conter a grandeza do nosso Deus. Ele é acima de tudo e acima de todas as coisas. Então diz aqui também no versículo 9 do Salmo 8, quando o salmista concluído diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nós temos que saber, amados, que acima de tudo, acima de todos, está o Senhor. Acima de todas as coisas está o nosso Deus. E eu quero nesse início desse ano, quando nós estamos ainda aí projetando caminhadas, eventos, realizando obras, grandes mobilizações na igreja, estejamos com os nossos corações se regozijando, como o salmista expressa aqui, tributando ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Glória a Deus.
Salmo 8 diz: quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando você olha para o céu, irmão, tu tem que contemplar a majestade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, que sustenta todas as coisas, o poder de Deus, que mantém todas as coisas no seu devido lugar, as órbitas dos planetas, as estrelas incontáveis, que a Bíblia diz que Deus chama cada uma delas pelo seu nome. Para nós, as estrelas são incontáveis. Para Deus, Ele chama uma por uma pelo nome. Cada uma delas tem um nome que Deus deu. Por isso que o salmista diz: Ele expôs nos céus a sua majestade. Então, amados, quando ele diz aqui: cantai um cântico novo, cantai todas as terras, cantai e bendizei o seu nome, proclamai sua salvação dia após dia. Esse tem que ser o nosso viver. O nosso viver diário é cantando as maravilhas do Senhor. O nosso viver diário. Sabe por que, irmãos, eu estou trazendo com grande ênfase essas mensagens para que haja avivamento na igreja, reavivamento, fortalecimento na fé? Porque eu relatei aqui num culto de final de ano, eu relatei aqui no último culto do ano a condição que está a Europa e a América do Norte, que já foram terços de grandes missionários sendo enviados para vários países, levando o Evangelho. E hoje praticamente a Europa é uma frieza espiritual, poucas igrejas. Houve relatos de que tem lugares lá que já foram igrejas e que hoje são boates. Fecharam. Eu relatei um determinado pregador que esteve visitando o Canadá e ele foi conhecer uma igreja histórica, centenária, e ele viu a imensidão daquele templo, a grandeza daquele templo, e ele falou: nossa, que igreja majestosa. E ele foi se informar lá com o obreiro da igreja: quantos membros tem nessa igreja aqui? Essa igreja que é centenária, histórica. Aí o obreiro falou: tem 15 membros. Aí aquilo entristeceu ele. 15? Como é que uma igreja centenária, histórica? O que houve? Mas, amados, é bom a gente saber que houve algo que aconteceu e que nós não podemos deixar acontecer aqui. Temos o dever de orar pela nossa pátria, nossa nação, porque aqui está no nosso país o maior número de evangélicos. Comparando os percentuais de outros países, o maior percentual está no Brasil. Nós damos graças a Deus por isso, mas ainda é pouco pela grandeza da obra que Jesus nos mandou fazer. Então, amados, o que é necessário saber? Houve algo que entrou na igreja ao longo desses anos que provocou esfriamento espiritual. O humanismo passou a igreja começar a se reunir praticamente como se fosse um encontro social. Passou o homem a ser o centro da adoração. Passou a deixar a adoração a Deus, a Cristo de lado. Ao invés de ser uma adoração cristocêntrica, passou a ser antropocêntrica, ou seja, o homem falando do homem e exaltando o próprio homem.
Eu gravei um vídeo semana passada, quem teve a oportunidade de assistir. Num dado momento eu dei um recado aos compositores evangélicos, aos compositores gospel, que procurem compor hinos que exaltem a Deus. Porque é muito comum no meio das igrejas as pessoas ouvirem essas músicas que muitos compositores só estão falando de si mesmo, falando da condição humana, falando do deserto, da prova, da luta, do vento, da peneira, do funil. Mas Deus vai dar a vitória, meu irmão, percebe? Falando coisas como se a pessoa tem que aprender essas músicas e cantar isso na igreja. Onde está o louvor a Deus? Onde está o tributo à majestade de Deus? Então, amados, esse humanismo aconteceu e esfriou. Você sabe que quando há um esfriamento na área espiritual, ocorre um perigo. Pode até a igreja continuar com pessoas dentro dela, mas não tem mais vida. Se você ler Apocalipse, numa das cartas, João mandou para uma das igrejas, ele fala: vocês têm nome de que vive, mas estão mortos. Então, amados, vida espiritual. Uma das coisas que aconteceu também nas igrejas, que provocou esse esfriamento, foi o relativismo. O que é o relativismo? Que foi algo provocado pelo iluminismo. O iluminismo, as pessoas queriam buscar sabedoria, buscar conhecimentos e começaram a relativizar as coisas. Pastor, o que é relativizar? É aquilo que você vai falar. Eu estou falando uma verdade para você. Aí você pode dizer para mim: bom, mas o que é verdade para você pode não ser para mim. Então é relativo. Aí passou-se a questionar a palavra de Deus. Tem coisa da Bíblia que é relativo. Deus não está querendo dizer bem isso. Aí isso quer dizer para alguma pessoa, mas para outros não. E começou a relativizar as coisas de Deus. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas só podem ser compreendidas no Espírito. E é por isso